Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 42 a 47, um texto bem conhecido. Essa semana Deus me cobrou várias vezes esse texto, semana passada também, e eu quero repartir de novo esse texto com os irmãos, fazendo parte da família de Deus. Como viviam os convertidos. Atos 2:42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O tema desse texto da meditação que eu vou fazer, fazendo parte da família de Deus, vamos orar. Pai querido, continue tratando com o coração do teu povo nessa noite. Pedimos graça e misericórdia e oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse assunto é necessário ser tratado por alguns motivos. Deus tem uma família por sobre a face da terra, e essa família é a família da fé, é a igreja de Jesus, espalhada por toda a face do planeta, em milhões e milhões de ajuntamentos que acontecem aí quase todos os dias, nesse planeta chamado Terra. Para que essa família aconteça e preserve a sua identidade, é necessário uma vida de relacionamento. É necessário que haja um interesse por quem está com a gente. É necessário que eu me integre da vida de quem se assenta no mesmo grupo do qual eu faço parte. Essa família, ela pode se tornar maravilhosa. Essa família vive contextos de intensas alegrias, vive dores, vive perdas, mas ela cria para cada um de nós um grande benefício. Essa família tem um nome, essa família tem uma aparência, essa família vive privilégios intensos juntos, essa família tem acesso há muitas áreas de intimidades uns com os outros, e todos estes da família vibram e vivem uma herança bendita, uma herança transformadora, uma herança acolhedora, uma herança que vai criando recompensas e vão participando da vida e da glória de Cristo. Essa família, ela cria uma identidade, e essa identidade aparece em alguns quesitos que nós vamos verificar aqui hoje, diante de Deus, em nome de Jesus. No início, quando a igreja começa a ser plantada, a gente encontra, meus irmãos, de forma clara, o batismo da igreja. O batismo da igreja acontece enquanto 120 perseveravam em orações unânimes. Ali o Espírito Santo desce sobre a igreja, ali está fundada, plantada, enraizada, solidificada, uma igreja que começa. Essa igreja, meus irmãos, ali ela cresce de uma forma assustadora nos seus primeiros sermões. É aquele Pedro medroso que agora é corajoso, é aquele Pedro que nega, que agora começa a liderar essa igreja, juntamente com os outros apóstolos que estão com ele. E o que acontece? Essa igreja vive, meus irmãos, batismos intensos, batismos de amor, batismos de perseverança,
batismos de amizade, batismos de relacionamento sincero diante de Deus. Existem os picaretas, aparecem os Ananias e Safiras, aparecem aqueles que não dão a vida por nada e muito menos se integram na vida dessa comunidade. Mas existem aqueles que não têm medo, existem aqueles que criam enfrentamentos, existem aqueles que doam a vida, existem aqueles que são os primeiros mártires, como Estevão, que simplesmente oferece a sua vida, para que no sangue daquele mártir, a igreja, meus irmãos, se dissipe, ela espalhe, a igreja viva nesse momento a dispersão, e ela apareça, não apenas em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, em todo o planeta, meus irmãos, ocupado daquela época. É importante a gente precisar que essa igreja só sobrevive se ela mantiver algumas características. E o texto que nós lemos, meus irmãos, ele fala exatamente sobre isso. E o texto começa com o primeiro ponto aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Os apóstolos, meus irmãos, já tinham escrito a sua confissão de fé. Conversa, não tem confissão de fé nenhuma aqui. Mas qual que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, simplesmente nós cremos em esse Deus Pai bendito, que é o Criador de todas as coisas. Nós cremos em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como esse Filho bendito, que vazou a sua vida, entregou-se na cruz do Calvário. Enfim, é esse Jesus que salva, que redime, que levanta, que liberta, que cura. Eles viviam e pregavam isso constantemente. Nós cremos no Espírito Santo que nos habilitou a crer, habita no nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, habita em nós, e vivenciavam, meus irmãos, isso de uma forma muito bonita. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é simplesmente falar de Jesus, crer em Jesus, viver a Jesus, enfim, proclamar a Jesus, celebrar juntos a vida e a morte de Jesus na ceia, e também integrar, batizar, meus irmãos, quem quer fazer parte desta bendita família do Senhor. Mas é interessante a gente levantar uma questão aqui, meus irmãos, nessa perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma das coisas que esses homens mostraram, meus irmãos, é o amor que eles tinham para com Jesus. Não tem igreja fundada, meus irmãos, em cima apenas de patamares humanos. Tem que ter, meus irmãos, não apenas toda a solidez e a pedra é Jesus, mas depois tem que ter gente que ama. Tem que ter gente que valoriza essa comunidade que foi formada. Tem que ter gente que não tem medo de amar, meus irmãos, incondicionalmente, os irmãos que fazem parte dessa comunhão dos santos. E eu queria dizer para cada um de nós aqui hoje, você que faz parte da igreja, de uma comunidade, você precisa aprender a amar cada vez mais o corpo e a igreja de Jesus, amando primeiramente o Senhor Jesus, mas muito mais aprendendo a amar o corpo, aprendendo a amar os seus irmãos, porque sem esse amor, meus irmãos, nós somos apenas ruínas. Sem esse amor relacional, nós, com Deus e com o próximo, meus irmãos, nós só vamos viver correrias, ocupações, decepções, enfim, uma vida, meus irmãos, que vai passando, correndo, chegando ao seu término e simplesmente vivendo, meus irmãos, correria. Esse amor que Deus pode colocar no meu coração, para que eu o dedique a Deus, na pessoa de Jesus, mas também, meus irmãos, para com meus irmãos, isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Eu preciso dizer isso aqui nessa noite, porque eu já estou cansado de ver na história da igreja, nos 38 anos que sou pastor, de gente que passa pela igreja e não ama a igreja, de gente que chega na igreja, meus irmãos, e só ama a si mesmo, seus umbigos, enfim, a sua forma de vida, e vive muitas vezes isolado, enfim, dentro de uma comunidade. Deus nos adverte hoje: aprenda a amar cada vez mais a Deus, mas aprenda a amar seus irmãos, aprenda a enxergar seus irmãos, aprenda a enxergar claramente aqueles que convivem com você, aqueles que se dispersam. Essa é uma cobrança que eu faço a cada um de nós, meus irmãos. Queria perguntar aqui para o Felipe, se vocês forem para casa hoje, e chegar em casa, de repente vocês vão dormir, aí vocês percebem que o Levi não chegou, ou não apareceu, dá para dormir? Não dá para dormir.
Eu queria dizer para os irmãos aqui que pessoas vêm para a igreja, ficam aqui anos, desaparecem. E nem vai, muitas vezes ninguém vai atrás. Diz que é amigo do lado, diz que é amigo de churrasco, diz que é amigo da casa, diz que é amigo de coisa nenhuma, amigo da onça. Essa igreja, meus irmãos aqui, sabe por que ela persevera na doutrina dos apóstolos? Porque eles estão juntos, unânimes. Não some alguém e simplesmente desaparece por 30, 60, 90 dias e ninguém sabe de nada. Eu estou convidando os irmãos aqui a começar a perceber que você tem na igreja um irmão como você, alguém que está sentado do teu lado, alguém que é parte integrante, alguém, meus irmãos, que faz parte desse corpo, e Deus está cobrando de você, que você aprenda a amar esse irmão. Sabe por quê, gente? Uma coisa que tem me entristecido muito, cada vez mais, os velórios têm menos gente. Sabe por que isso? Porque você não tem amigo. Cada vez os velórios, meus irmãos, aparecem aqui, o grupo pequeno, e cada vez mais. Eu não lembro de um velório que tenha enchido aqui a igreja, a não ser acidente. Essa pessoa é membro da igreja há 20, 30 anos, cadê a igreja? Estou cobrando esse fato aqui hoje, para que você acorde para isso. Sabe por quê? Porque o dia que você morrer, eu espero que seja daqui a 100 anos, mas na morte, e você estiver morrendo, você vai falar assim: gente, estou morrendo, manda meus diplomas, coloca os diplomas aqui dentro, enfim, enfia um pouco de dinheiro no bolso, pega os meus títulos, pega minhas medalhas, pega minha bandeira do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, coloca aqui dentro, coloca aquele relógio de ouro que eu tenho, coloca, enfim, o meu título lá do GRAM, ou sei lá de onde, que o diabo que o valha, sei lá onde. Você não vai perguntar nada disso. E se você pudesse escolher no final da vida, o que você quer aqui nesse finalzinho? Eu quero gente do meu lado, eu quero gente que me ama, eu quero gente orando por mim, eu quero gente me enxergando. Essa igreja, meus irmãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas esse é um povo apaixonado por Jesus, é um povo apaixonado pelos irmãos, é um povo que em amor se doa todo dia. Você vai ser avaliado pelo amor que você tem, mas pelo amor que você dá, pelo amor que você dedica, pelo amor que você oferece. Você vai ser lembrado na história da igreja, dessa igreja, onde você passar por aquilo que se oferece. Se você não oferece nada, você vai ser lembrado como alguém que não ofereceu nada. Se você oferece a sua vida, como alguém que ofereceu a vida. Se você oferece simplesmente ministério, como alguém que simplesmente dedica a vida a Jesus. Como nós seremos lembrados? Se você será lembrado pelo seu sorriso, você será lembrado pelo seu amor, você será lembrado pela sua prontidão, você será lembrado pelo seu zelo, você será lembrado pela frequência, você será lembrado pela alegria extravasante que você reparte com as pessoas. O que vai fazer com que você seja lembrado? O tempo passa, gente. O tempo que passa você não consegue reconquistá-lo. Esse tempo que passa não volta mais. Esse tempo tem passado rápido. Esse tempo tem trazido sobre nós tempos difíceis. Nessa noite Deus nos convida. Persevera, meu irmão. Persevera na doutrina dos apóstolos. E a maior doutrina que invade o coração desses homens aqui é uma paixão tremenda, absurda, absoluta, necessária pela vida de Jesus, pela pregação do Evangelho, mas também pelos irmãos que estão do lado. Por que quando prende Pedro, leva João? É porque João está do lado, né? João está do lado de Pedro e Pedro está do lado de João. É uma igreja junta, conjunta, são irmãos que andam juntos. O melhor tempo para você amar, é amar a igreja, amar seus irmãos com as lutas, é hoje, é agora, é nesse momento. Sabe por quê, gente? Porque o amanhã
não pertence a você. Deus quer trabalhar essa área na igreja. Eu quis cobrar um pouquinho disso nessa noite. Estou aqui diante de Deus colocando esses assuntos, porque se você faz parte de uma família eclesiástica, você cria uma identificação, você cria um comprometimento. Você não pode viver um isolamento egoísta. Você não pode ser alguém que simplesmente entra aqui, sai e não interessa. Igreja, meus irmãos, não é um laboratório e simplesmente onde se faz testes. A igreja é um lugar de gente imperfeita, mas de gente, meus irmãos, que busca a graça bendita de Jesus. Gente que pode te envolver a sua vida, gente que pode te acolher, gente que pode te encorajar, gente que pode abençoar você, gente que pode ser abençoada por você. Deus quer uma igreja mais unida. Deus quer uma igreja mais motivada. Deus quer uma igreja mais serva. Deus quer uma igreja mais dedicada ao Senhor. Esse corpo que é a igreja de Limeira, que faz 90 anos esse ano, se você faz parte dele, Deus quer você nesse corpo, Ele precisa de você. Esse negócio de simplesmente, meus irmãos, vira e mexe, tem alguém abandonando um navio assim, você nem olha para trás, meus irmãos. É como se estivesse deixando para trás um bando de nada, de lixo. Eu estou cobrando de você aqui hoje, em nome de Jesus. Aprende a amar a Deus, ame a Jesus, mas aprende a amar a igreja que você congrega. Aprende a viver essa doutrina dos apóstolos, meus irmãos, em pleno amor, diante do Senhor. Mas também o texto continua e vai dizer, a igreja, ela preservava e perseverava na comunhão. Deus quer que você viva junto com seu irmão, Deus quer que você se envolva com esse seu irmão, Deus quer que você divida as mágoas com seu irmão, Deus quer que você revele sentimentos a esse seu irmão, Deus quer que você traga dúvidas para esse irmão para conversar com ele, Deus quer que você tenha coragem de reconhecer suas fraquezas e muitas vezes reparti-las para ser ajudado. Na igreja que tem comunhão, meus irmãos, você vai encontrar compaixão. Se tem comunhão, vai ter compaixão. Se tem comunhão, vai ter gente que abre o coração. Se tem comunhão, vai ter gente que recebe as suas lágrimas. Se tem comunhão, vai ter gente que recebe você no abraço. Se tem comunhão, vai ter gente que dá, como tem gente que recebe. Essa profunda e íntima comunhão, meus irmãos, ela arranca da igreja toda forma de superficialidade. Você começa a conhecer a dor, você começa a conhecer a alegria, você começa a conhecer a riqueza do povo de Deus, e nós estamos cobrando aqui hoje, essa igreja persevera na doutrina dos apóstolos, mas ela tem que perseverar na comunhão, tem que ter comunhão sincera, tem que ter comunhão humilde, tem que ter comunhão amorosa, temos que viver os tempos difíceis juntos, temos que viver uma comunhão constante, temos que partilhar aquilo que é necessário, meus irmãos, para abençoar minha vida, mas muitas vezes para aliviar minhas cargas diante de Deus, com meus irmãos. Estou cobrando da igreja hoje, persevera na comunhão. Talvez você seja alguém que fala, pastor, eu vejo na igreja muito porco espinho. Talvez tenha. Eu gosto muito, meus irmãos, de um pastor que diz que a igreja muitas vezes tem muitos porcos espinhos, mas quando está fazendo muito frio, um encosta no outro e de alguma forma tenta se aquecer, mesmo dando umas espetadas nos outros. Eu não acredito, meus irmãos, que nós sejamos essa igreja de gente espinhada. Mas de vez em quando alguém espeta a gente, não? De vez em quando alguém chateia a gente. De vez em quando alguém não vai com a beleza dos nossos olhos. Igreja é isso. Igreja é a comunhão dos santos. Igreja é perseverança na doutrina dos apóstolos. Igreja, meus irmãos, é um lugar de gente. Persevere na comunhão. Mas eu quero pedir uma outra coisa para você hoje. Proteja a sua igreja. Proteja a sua igreja. Você protege sua esposa? Você protege? Você protege seu esposo? Você protege seus filhos?
Você tem costume de ficar contando nos bares da vida aí, piada acerca da esposa. Se você faz isso, está na hora de você ser preso. Está na hora de você ser disciplinado. A gente não faz piadinha com a esposa. A gente não faz piadinha com o esposo. A gente não faz piadinha com os filhos. A gente tenta, meus irmãos, manter o quê? Visão, ética, verdade, amor, disciplina. Estou convidando você, proteja a sua igreja. Você não é da família da fé, você não faz parte da família da fé. Concentre-se cada vez mais em viver diante de Deus aqui, intensas alegrias, lutas. Incentive. Tem gente que só joga pedra na igreja, meus irmãos. Não sei se tem alguém aqui hoje, mas tem gente que só critica. Critica porque cantou muito, critica porque cantou pouco, critica porque o pastor usou o microfone para falar, critica porque o pastor contou uma ilustração, não sei o quê. Tem gente que só fica jogando pedra. Eu estou convidando você, se você faz isso, está na hora de você mudar, está na hora de você começar a tirar um pouco de espinho. Recuse o seu ouvido para ouvir fofoca. Se chega a fofoca, você fala assim: olha, eu não tenho ouvido para ouvir isso. Ou se não, chama logo. Que bom que você veio contar. Vamos chamar uns 10 presbíteros aí, uns 15 diáconos e todos os pastores para a gente ouvir. Esse é um negócio interessante. Seja na igreja um solucionador de conflitos. Seja alguém que ora todo dia por pessoas. Seja alguém que apoie os pastores, a liderança. Seja alguém que apoie seu irmão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, essa igreja gostava de celebrar a ceia, essa igreja gostava de estar juntos, essa igreja gostava de orar juntos, essa igreja gostava de repartir as lutas diante de Deus, essa igreja, meus irmãos, ela temia a Deus e não aos homens. Nessa igreja, meus irmãos, o temor a Deus aumentava cada vez mais, o nome de Deus era zelado, o nome de Deus era engrandecido, o nome de Deus era levado para fora, os prodígios apareciam. Eu tenho rogado a Deus que Ele traga para a vida da nossa igreja esses tempos, não apenas de temor, mas esses tempos de prodígios, esses tempos de sinais, esses tempos onde todos os que creram estão juntos, e começarmos a ter aqui na igreja tudo em comum diante de Deus, uma igreja que se entende, que persevera, que comunga, que caminha, que teme, e que vê o agir e a mão de Deus continuadamente para a glória dEle. Esse Deus que cura, esse Deus que sara, esse Deus que levanta, esse Deus que alegra, é o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus que atua no passado, é o mesmo Deus que atuou na igreja primitiva, é o mesmo Deus que vem atuando na história, é o mesmo Deus que não para de atuar, é o mesmo Deus que quer mexer com a sua igreja, é o mesmo Deus que quer aumentar a nossa fé, é o mesmo Deus que quer encantar o meu coração para servi-lo com integridade. Diariamente, unidos e unânimes no templo, partir o pão de casa em casa. Meus irmãos, hoje tem casa que não abre, meus irmãos, nem para a justiça. O oficial de justiça chegou aqui, nem para ele não abre, quanto mais para membro de igreja. Estou convidando você, se a sua casa é uma casa abandonada, fantasma, só tem os fantasmas que são vocês que moram lá, ou só chega parente, está na hora de começar a chegar irmão da fé, da família da fé, em nome de Jesus. Chega desse negócio de tapete chique que não pisa ninguém, a não ser os privilegiados da família. Está na hora de alguém pisar, meus irmãos, nesse tapete da sua casa. Essa igreja não dava trégua para os vizinhos. Hoje vizinho, meus irmãos, tem trégua demais. Tem vizinho hoje, meus irmãos, que ele não sabe nem que você é crente. Tem vizinho que nem te conhece. Às vezes eu vou em bairros aí e começo a perguntar, fulano, ninguém sabe quem é você, não conhece você pelo nome, nada, não conhece, não há identificação.
Podia ter pelo menos falado assim, aquele camarada que tem um carro que faz barulho, já era uma identificação. É aquele sujeito que sempre passa aqui no portão cantando, já é uma identificação. É aquele sujeito que coloca o rádio bem alto à noite para tocar música evangélica, também já é uma identificação. Não tem nenhuma. Eu já fui em condomínio, meus irmãos, tem que ficar meia hora na portaria, porque ninguém conhece ninguém. Cria uma marca registrada sua. Cria uma marca registrada. E essa marca registrada tem que ser o quê? Do Cordeiro na sua vida, da beleza de Jesus, da grandeza de Jesus, do caráter de Jesus, da hombridade de Jesus. Enfim, essa marca tem que estar na gente. Ah, meus irmãos, sabe o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja que saía de casa em casa repartindo pão, ninguém passava necessidade. Todo mundo tinha oração todo dia, todo mundo tinha carinho todo dia, todo mundo tinha singeleza de coração todo dia para repartir. Todo dia tinha gente, meus irmãos, vivendo a fé comum, comunitária, encantado com a vida do seu irmão. E aqui nós estamos falando de uma cidade que tem 500 mil pessoas aqui. Nessa época, Jerusalém estava apinhada de gente. Depois deve ter ido diminuindo. E quando eles foram diminuindo, foram tudo para as regiões deles, vivendo essa importância do Evangelho. Aí o que Deus fez? Acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por que acrescenta? Sabe por que acrescenta? Porque gente encantada com o Cordeiro, fala do Cordeiro. Gente encantada, meus irmãos, que valoriza a igreja, fala da igreja. Gente, meus irmãos, empolgada com aquilo que faz, enfim, faz para a glória de Deus. Já pensou você casado? E alguém fala, quero conhecer sua esposa. A pessoa, não tem nem, você não tem nem vontade de apresentar. Ou os filhos, ou os netos, ou alguma coisa. Estou convidando você, desafiando você. Você não tem Jesus no coração, você tem que apresentar esse Jesus todo dia, mas todo dia. Chegou nessa bomba para abastecer o carro, você vai ter 2 minutos ali com aquele bomba. Por que você vai ficar olhando para a bomba? Por que você vai olhar para aquele número? Olha para o cara que está abastecendo o seu carro. Fala que Deus te dê um bom dia. Que Deus cuide da sua vida. Que Deus sustente a sua casa. Que Deus fortaleça a tua fé. Que Deus te empolgue a trabalhar nesse lugar aqui em pé, cheirando gasolina o dia inteiro. Dá para falar. Mas você tem que se apaixonar um pouco mais por Jesus. Senão você não fala. Você só vai falar de baleia azul, sapo preto, elefante roxo. Você vai ficar tratando de assuntos idiotas. Eu tenho visto esse negócio da baleia azul. Meus irmãos, se tem algum pai aqui, estou com medo do meu filho, porque meu filho fica no quarto. Você vai me desculpar, pai, em nome de Jesus. Você trata de enfiar o pé nessa porta, arrancar essa porta, já não tem mais porta aqui quer ficar preso no quarto, meu filho? Seu quarto não vai ter mais porta. E arranca a janela também, nem janela. Chega desse negócio, gente. Chega desse negócio de simplesmente, olha, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Já cheguei em casa e ia falar, meu filho não me obedece mais, não sei o que eu faço mais, pastor. Aí eu pergunto, quantos anos tem seu filho? 8 anos. Nós somos parte de uma família da fé, meus irmãos. Eu estou convidando você, cada vez mais, se apaixone mais por Jesus, menos por você. Se apaixone mais pela glória do Cordeiro, menos por interesses partidários nossos. Sabe por quê? Porque é dessa forma, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Por quê? Esse povo aqui ficou simpático. Por que simpático? Gente, esse povo é empolgado, esse povo tem uma cara, esse povo tem uma empolgação, esse povo tem uma faceta, esse povo demonstra vida. Sabe o que aconteceu? Dia a dia, Jesus era pregado, ia sendo acrescido gente que ia sendo salva, gente que era alcançada, gente que era tratada, gente querida que vinha simplesmente fazer parte de uma família da fé. Por quê? Porque as pessoas viviam o que pregavam e pregavam o que viviam, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havendo temor. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, estavam juntos. Esse Deus bendito atuava, sarava, curava, levantava, e esse pessoal não tem medo. Você passa pelo capítulo 3, coxo sendo
levantado. Você vai para o capítulo 4, sendo preso e não está nem aí. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai para o capítulo 4, eles estão juntos, eles creem. Deus com grande poder testifica acerca dos apóstolos, da ressurreição de Jesus, e vai embora. Aí aparecem as ofertas, aparecem os picaretas como Ananias e Safira, Deus atuando, fazendo prodígios e sinais na igreja. A igreja cresce, tem que ter diácono, junta diaconal é institucionalizada e fundada. E aí chega, meus irmãos, perseguição, luta, bastidores batendo na igreja. Aí vem Estevão, começa a pregar, prega um sermão enorme, de uns 20 minutos pelo menos. E aí o que acontece com Estevão? Matam ele, matam porque ele crê em Jesus. E é bonito, meus irmãos, porque naquele momento Deus estava dizendo para a igreja: vocês vão crescer, vocês vão ter lutas, vocês vão ter provações, vocês vão ter privações, mas eu vou estar com vocês. Estevão morre e diz: Jesus, recebe o meu espírito aí, estou indo, né? Leva pedrada para tudo quanto é lado, o corpo dele cai, aí tiram a roupa dele e jogam nos pés de um homem, Saulo. Essa cena é chocante, meus irmãos, essa cena é muito chocante. Saulo recebe nos seus pés ali, né, as vestes desse mártir da igreja. A gente não sabe o que Deus estava fazendo. Nós sabemos. Deus estava dizendo: eu começo a fazer o crescimento da minha igreja aqui. Eu vou mostrar aqui para as autoridades que o homem mais importante deles, o que persegue os crentes, o que leva cadeias, o que impõe grilhões, o que recebe cartas para perseguir, esse camarada vai ser o maior instrumento que eu vou usar para glorificar o meu nome. Na estrada de Damasco, ele cai do cavalo, fica cego, Deus o levanta, muda a sua vida, e agora começa: esse é para mim um instrumento para levar o meu nome aos gentios. E ali, meus irmãos, a igreja não cresce mais, a igreja ferve, a igreja, meus irmãos, pipoca por tudo que quanto é canto. E por quê? Porque eles perseveram na doutrina dos apóstolos, eles não têm medo do partir do pão, eles não têm medo de orar juntos, eles não têm medo, meus irmãos, de viver a vida em comum, eles não têm medo de pedir ajuda, socorro, eu preciso de ajuda na minha casa. Eles vivem como família da fé. Eu queria dizer para cada um de nós aqui que estamos aqui hoje, nós não podemos viver como benditos estranhos, simplesmente não sabemos o nome de alguém. Se tivéssemos que falar, temos que falar ou coisinha, ou fulano. E Deus está nos cobrando, meus irmãos, para que eu comece a amar mais a família da fé. Eu me descobri no corpo, eu sabia que eu posso ser importante. Eu posso ser importante, meus irmãos, não para aparecer, para tirar foto, mas importante no corpo, para ser bênção, para ser servo, para trabalhar na obra, para ser empolgado com as coisas de Deus. Que coisa difícil, meus irmãos, alguns ministérios na igreja, a gente tem que ficar implorando para conseguir gente. Estou desafiando você aqui hoje que é membro, se apaixone mais um pouco por Jesus. Mas não tenha medo de se apaixonar por 90 anos de história de uma igreja que não brinca de cozinhadinho, e muito menos, meus irmãos, de doutrina falsa. Não brincamos, meus irmãos, de inventar nada aqui, e não ficamos vendendo nada aqui, meus irmãos, em termos de barganhas, para enriquecer vocês, ou mudar a sorte de vocês. Aqui nós temos que viver, e tentar viver e pregar a bendita palavra do Senhor. Se apaixone mais por Jesus, mas se apaixone mais um pouco pela igreja que você pastoreia junto comigo. Se engaje um pouquinho mais, se envolva um pouquinho mais, se interesse um pouquinho mais, dê um pouquinho mais de sangue, dê um pouquinho mais de vontade. Chega desse negócio, meus irmãos, enfim, mais parado do que uma lesma morta. Chega! Está na hora de engajar. Se você ficar animado, você pode procurar o pastor, procura 1, 2, 3, nós temos uma pega de pastor aqui, procura um presbítero, procura diácono, mas fala assim: eu não quero ficar nesse negócio mais não. Eu quero deixar que Deus incendeie a minha vida. Eu quero que o Espírito Santo me use. Meus irmãos, quantas coisas podem acontecer na igreja, e não tem que passar pelo pastor não, tem que passar pelo pastor, pelo conselho, para a gente estar, interessante, bem, glória a Deus, glória a Deus. Nós chegamos aqui uma época, quando nós chegamos aqui, e com muitas lutas, eu lembro em 98,
Nós estávamos naquele templo velho ainda, aqui no cantinho aqui. Deus começou a mexer com a igreja, Deus começou a trazer graça, bênção, Deus começou a trazer quebrantamento. E nós tínhamos um grupo aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, naquele cantinho velho ali, que eu não sei quem sentava ali, mas era um grupo que simplesmente começou a ficar para trás, e eles ficavam ali para orar. Ficavam presbíteros, ficavam muitas mulheres da igreja para orar por pessoas que precisavam de oração. Hoje em dia, meus irmãos, às vezes a gente vem num culto, vai embora, a gente está cheio de problema, a gente não tem coragem para dizer: alguém ora por mim. Chega desse negócio, aprende a amar um pouco mais a igreja, aprende a tirar um pouco mais de tempo. Chega desse negócio de sair correndo, parece que vai morrer de fome, não dá para comer daqui a 1 hora. Eu quero desafiar os presbíteros aqui, os pastores que estão chegando aí. Nós vamos escolher um cantinho aqui da igreja, e quem precisar de oração vai ficar para trás. Não vai sair com mais pressa, vai sentar aqui, pode ser esse cantinho aqui. Eu quero oração, eu quero ajuda. Eu quero sair daqui nesta noite com um pouquinho mais de oração sobre a minha cabeça. Meus irmãos, e vai ter muita gente, mas muita gente que vai parar para orar com você. Estou desafiando a igreja. A gente pode ser uma igreja muito mais sólida, mas a gente tem que puxar a corda, meus irmãos, para o mesmo lado. É o diabo do lado e a igreja do outro puxando, para que você não vai vencer aqui não, diabo. Você pode ir embora, seu chifrudo, você não tem vez aqui não. Estou cansado, eu não vou mais atrás, meus irmãos, desses crentes, eu não vou chamar de vagabundo, fica chato, né? Que simplesmente chega, vai embora, e chega, e vai embora. A igreja não é cinema, a igreja não é boate, a igreja é família da fé. A igreja é um lugar onde eu comungo, a igreja é um lugar onde eu me comprometo, a igreja é um lugar onde eu choro, a igreja é um lugar onde eu me alegro, a igreja é um lugar onde eu comungo, a igreja é um lugar onde eu aprendo doutrina, a igreja é um lugar onde eu aprendo a amar meus irmãos, a igreja é um lugar onde eu aprendo encandecidamente a saber que faz parte da minha vida, e eu não quero ficar sem a comunhão dos meus irmãos, dos santos diante do Senhor. Eu vibrei hoje com a Lazinha aqui, falando: meus irmãos, hoje eu estou conseguindo vir na igreja, né? Estava toda bonita aqui, enfeitada, pintou o cabelo, empolgada. Mas por que está empolgada? Porque ama a família da fé. Estou cobrando de vocês aqui, essa molecada que está chegando na igreja, molecada da galeria. Vocês tratam de começar a amar mais um pouco a igreja. Começa a amar um pouquinho mais. Comece a amar a história da igreja, mas acima de amar a igreja, acima de amar o reino, ame o rei, ame Jesus, ame a glória do Cordeiro, se apaixone por Jesus. É a única maneira de mudar a escola, é a única maneira de mudar a sociedade, é a única maneira de mudar a política, é a única maneira de criar enfrentamentos. Está feito o desafio, não falo mais, está na hora de ir embora. Que Deus abençoe a igreja, mas que você saia daqui um pouco mais zeloso, empolgado, apaixonado com a graça bendita de Jesus. Nós estamos precisando mais de gente que não tem medo de dar o sangue, meus irmãos, pela glória bendita do Cordeiro e pela igreja que ele participa, família da fé, cheia de lutas e de defeitos. Mas, meus irmãos, nós vamos nos encontrar na glória dos céus, porque nós fazemos parte de uma igreja maior, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Não vou fazer apelo. Leandro, vem aqui orar com a igreja.